Eu vou começar lendo esse texto que está na unidade 2, tá? Que diz o seguinte: por que evangelizar e discipular uma criança? Ao olharmos para uma criança, precisamos pensar que elas são discípulas de Jesus. Mas não esqueça que precisamos olhar com um olhar de misericórdia, pois é necessário ter a convicção que em seus rostos encontramos subscritos: somos pecadores e precisamos de Jesus. E cabe a cada um de nós cristãos apresentar às mesmas o plano de salvação, ou seja, o nosso único Salvador. Essa deve ser a missão de todo aquele que segue a Jesus. O dicionário de português define missão como a tarefa que deve ser feita por alguém amando de outra pessoa. Sendo assim, ao relacionarmos com a Bíblia, temos uma ordem visível e bem expressa do Senhor Jesus para todos aqueles que são filhos de Deus e o servem. Em Marcos 16,15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é para ser apresentado a toda e qualquer pessoa, independente da idade, pois o nosso Pai não faz acepção de pessoas. E isso é claro quando lemos: pregai o evangelho a toda criatura. Criatura é todo aquele que foi criado por Deus. Ou seja, todos devem ter a possibilidade de recebê-lo como um único e suficiente Salvador, inclusive as crianças, pois só assim podem se tornar filhos de Deus. Mas aí nos perguntamos: onde, como, para quem? Para responder essa pergunta, quero citar a palavra de Deus em 2 Timóteo 4,2, que diz: preguem a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Devemos pregar a palavra de Deus em todos os momentos, além de discipular e doutrinar. E o que não podemos esquecer, que isso envolve as crianças. Então, meninas, esse texto descreve basicamente o que a gente está falando, vai falar aqui hoje, né? Nós precisamos sempre olhar para as crianças com um olhar de misericórdia, sim. Porque muitas vezes as pessoas têm um olhar sobre as crianças de: ela é um anjinho, ela não tem pecado, ela é perfeita. E não, perfeito é só o Senhor, né? Santo é só o Senhor, né? Às vezes a gente ouve muito assim: as crianças são anjinhos, não. Só que nós precisamos olhar para as crianças e ver, né, um pedido de socorro realmente, porque elas são pecadoras e elas precisam de Jesus, né? E é muito triste quando eu penso, né? A gente olha para uma criança, a gente pensa na criança uma vida, né? Mas as crianças também morrem. E aí vem algo muito, muito sério. Elas morrem tanto fisicamente como elas morrem espiritualmente. E a gente precisa ter esse cuidado, porque os pais estão negligenciando a vida espiritual, o crescimento espiritual dos seus filhos, o crescimento mesmo emocional dos seus filhos dentro dos lares. Então, estão terceirizando isso. E muitas vezes, se nós não tivermos uma atitude, né, diante disso, nós também vamos estar nesse mesmo pacote de negligenciar as crianças. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: as crianças precisam de Jesus. Qual é o meu papel nesse precisar de Jesus? Nós somos aquelas, né, que foram chamadas pelo Senhor para evangelizar e discipular essas crianças. E a gente não precisa, a gente não deve perder tempo, porque os dias são maus, os dias são curtos, e muitas vezes a gente tem pouco tempo com essas crianças. Então, a gente precisa aproveitar cada tempo, sim, para poder resgatar essas crianças, né? Eu acho interessante aqui que fala que resgatar é retirar do cativeiro, né? Por um preço, pagando um preço. E é justamente isso a vinda de Jesus. Foi justamente para nos tirar do cativeiro e o preço foi pago na cruz. Mas como as crianças vão saber disso se nós não falarmos para elas? Então é isso que a gente precisa pensar enquanto servas do Senhor. O porquê evangelizar uma criança? O porquê discipular uma criança? Então tem que ficar bem claro que a criança é pecadora, sim.
Dani, qual é a idade que a gente sabe que essa criança pode morrer e ela pode não ir para o céu, né? Qual é o tempo certo para evangelizar essa criança? Eu costumo dizer que quando a gente descobre que tem uma mãezinha grávida, ali começa o momento certo da gente evangelizar a criança, né? Porque a ciência comprova a Bíblia, né? Apesar da Bíblia não precisar de comprovação, mas a gente vê que a ciência, né, nos mostra o que a gente já sabia, que as crianças sentem, as crianças ouvem. Então, as crianças realmente precisam, né, desde a barriga, sentir o amor de Deus, ouvir palavras que a levem a isso. Tânia, mas qual é o tempo que essa criança está apta para dizer sim para Jesus? Isso não tem na Bíblia, gente. Antigamente a gente ouvia muito assim. Ah, a criança, a partir de 12 anos, é que ela pode dizer sim para Jesus. Eu já ouvi muito isso há muitos anos atrás. Só que isso não é bíblico. A Bíblia não tem uma idade, né? A gente sabe que tem a questão da idade, a pessoa tem que conseguir escolher. Então, a gente sabe que nosso Deus é justo e misericordioso. Um bebê que ainda nem aprendeu a falar, como que ele vai dizer sim ou não para Jesus? Como que ele vai fazer essa escolha, né? Confessar com a própria boca. Mas mesmo assim, isso não tira a nossa obrigação, porque o ID é uma ordem, de evangelizar essa criança. Tem crianças que vão aceitar Jesus com 3 anos, com 4, porque já vai ter maturidade para isso. Tem crianças que vão levar mais tempo, mas a gente não pode deixar de falar de Jesus para essas crianças. Eu tenho o Bernardo hoje tem 14 anos. O Bernardo aceitou Jesus com 3 para 4 anos. E ele realmente entendeu o plano da salvação, né? Eu já ministrei numa igreja 2 anos consecutivos, uma Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá para ministrar no primeiro ano com meu esposo, né? Na época, isso tem alguns anos, tinha um bebê de 2 aninhos. E eu ministrei, e na hora que eu fiz o apelo, o convite, esse bebê veio na frente, né? E ele sentou lá no púlpito do lado do meu esposo. Eu estava usando um recurso que eram 2 portas. Eu nem tenho mais esse recurso que eu doei. Eram 2 portas. E essas portas abriam, né? Uma era uma porta toda escura e o outro era uma porta que representava a luz, né? Amarela, toda cheia de dourado, né? Quando abria a porta, na porta escura, que era inclusive mais larga, ali dentro estava escrito pecado, né? Um coração todo machucado, algumas coisas assim, grande ali dentro. E na outra porta, quando abria, tinha Jesus de braços abertos. Quando você virava a porta, na de onde estava Jesus, tinha o céu. Na aonde estava o pecado, tinha o fogo representando o inferno, né? Tinha labaredas de fogo ali. E aquela criança sentou ali e ele ficava assim para o meu esposo: Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ele não sabia nem falar direito. E aí meu esposo orou com ele ali enquanto estava com as outras crianças. Levamos ele ali na frente, oramos com ele também. No ano seguinte nós estivemos lá. E aí ele já estava com 3 anos, um pouquinho, né? E a mãe nos testemunhou que ele realmente, do jeito dela, né? Que ele realmente tinha aceito Jesus. Foi a fala da mãe. Então, assim, a gente não tem como dizer. Como eu já passei por uma experiência de uma menina de 7 anos, eu evangelizei essa menina durante um ano. Ela era da minha igreja. Ela ficou um ano sendo evangelizada. Ela tinha cerca de 6 ou 7 anos, mais ou menos. Ela participou de projetos de evangelismo na minha casa, né? Ela estava todos os domingos na igreja e ela ficou um ano dizendo que ela não tinha pecado. Um ano, até que um dia ela aceitou Jesus. E ela entendeu de uma tal forma que ela, na semana seguinte, ela queria aceitar Jesus pelo irmãozinho dela, que era bebê. Ela entendeu assim, ela precisava de Jesus e o irmão dela não sabia dizer sim ou não, que era um bebê. Então, ela precisava dizer sim por ele. E por que eu estou falando isso para vocês? Para justamente ilustrar a questão da idade, né? Ela já tinha 6 para 7 anos, ela já estava um ano ali sendo evangelizada.
participava de tudo que vocês possam imaginar, mas ela não conseguia entender que ela precisava de aceitar Jesus. Então a gente precisa realmente não parar, não desistir, tá? Eu vou botar aqui o slide para gente. Eu vou e volto em alguns slides, né? Evangelismo. Isso eu vou, quando eu precisar, vou até a apostila com vocês, tá bom? O que é evangelismo, né? O evangelismo consiste na pregação do evangelho, ou seja, contar as boas novas, notícias sobre Jesus para as pessoas, aquelas que estão perdidas e sem Jesus. É fazer o nome de Jesus conhecido e reconhecido, por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Ilustre a ordem deixada pelo Senhor para todo aquele que nele crê. Sendo assim, posso afirmar que todos nós devemos evangelizar, pois essa é uma ordem dada pelo Senhor. Então, o evangelismo consiste na pregação do evangelho cristão, ou seja, apresentar as boas novas. No dicionário bíblico João Ribeiro, o termo vem do grego evangelion, que significa pagamento pela transmissão de uma boa notícia. E aí a gente vê, né, que essa boa notícia é Jesus. Então, a gente precisa anunciar Jesus Cristo. A gente também vê que esse termo surgiu em meio aos imperadores de Roma, que recebiam o anúncio do nascimento de um filho e futuro imperador. Então, essa parte, né, dessas boas novas, dessa boa notícia, surge lá, através dos imperadores, porque tinha alguém que ia sempre dar a boa notícia da chegada de um filho. E a pessoa que anunciava recebia um pagamento por essa notícia anunciada. Então, é aonde a gente pega aí e vê a definição do termo, né? A origem. A Igreja Cristã tomou para si este termo para designar a boa notícia de Cristo. E Evangelho, né, também é o nome dado aos quatro livros que narram nascimento, ministério, morte e ressurreição, que são os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o evangelismo nada mais é que a proclamação das boas novas aos pecadores perdidos, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou e está disposto a ter poder para salvar a todos. Aquele que creem, que querem dar as costas para o seu pecado, arrepender-se e colocar sua confiança nele como Senhor e Salvador. Ou seja, a proclamação do Evangelho, que é claramente descrito na Bíblia, deixando claro que há apenas um Evangelho. E que esse Evangelho deve ser pregado a todos que estão perdidos, necessitando serem alcançados por Jesus, quer sejam adultos, quer sejam crianças. E aí, gente, a gente entra numa questão do seguinte, né? O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura envolve as crianças? Sim, porque a pessoa, enquanto ela não tem Jesus como seu Salvador, ela não é filha de Deus. Isso é bíblico. A Bíblia diz, né, que através de você aceitar Jesus, que você se torna filho de Deus. Então, antes disso, nós somos criação do Senhor, ou seja, criatura. E a criança também é uma criação do Senhor, então ela também precisa ser evangelizada. Existem formas de evangelismo, que é individual e pessoal, que a evangelização por pessoa. Evangelização individual e pessoal é você evangelizar ali, ó, um com o outro, né? De forma mais pessoal, sendo. Calma aí, deixa eu diminuir aqui. Sendo dessa forma mais eficiente, pois há um melhor diálogo e atenção com a criança.
É, ou seja, atenção com a criança. O evangelismo pessoal surte muito efeito porque você está ali, né? Numa parte, uma coisa mais íntima com a criança, né? Pode ser feito em qualquer local, desde que você não fique sozinho com a criança. Isso daqui é um outro ponto importante. Não fique sozinho no lugar com a criança, né? Seja dentro da igreja, seja na rua, seja em qualquer lugar. Por quê, Dani? Gente, hoje em dia a gente passa por situações bem complicadas, né? Em termos de assédio, de abuso com as crianças. Então, a gente precisa ser prudente enquanto cristão. E a prudência começa justamente com esses cuidados, tá? De não permanecer sozinho, de ter alguém junto. Se você está num evangelismo dentro da igreja, em algum lugar, não feche a porta, né? Até mesmo para que você não corra riscos em relação a isso. O evangelismo também pode ser feito em grupos, que é pequenos ou grandes grupos em local aberto ou fechado, e aí entram as EBDs, os cultos, congressos, tarde alegre, de repente uma visitação na escola, creches, na praça. Então, todo lugar onde tem várias pessoas é um evangelismo em grupo, né? Online. A gente tem vivido um tempo em que a rede social, a internet tem sido muito presente. É uma ferramenta de evangelismo que a gente precisa aprender a usar. Até mesmo com as crianças, Dani. Sim, eu já tive a oportunidade de ministrar para as crianças na África, mas sem sair de dentro da minha casa, né? Eu recebi um convite para evangelizar um grupo de crianças, um trabalho que tinha. Essas crianças estavam na África. E foi assim uma experiência muito interessante para mim, porque eles iam a uma igreja realmente lá. E a igreja colocou, tinha o telão, né, tinha a tela e tal. Nós fizemos a chamada de vídeo, as crianças ficavam lá prestando atenção mesmo, né? Eu ministrei ali, eles estavam com acesso ao telão, eles falavam comigo, eles me ouviam e eu ouvia eles, era uma chamada mesmo. E foi assim, o uso da internet para alcançar aquelas crianças. Eu não teria conseguido ir até a África naquele momento. Não sei se um dia Deus vai me levar lá, mas ele me levou através da internet. E a gente precisa usar essa ferramenta para trabalhar com as nossas crianças, porque elas estão, principalmente os adolescentes, extremamente conectados. Muitas vezes é muito mais fácil você ter acesso a eles através online do que pessoalmente. Você pode alcançar através de uma oração, de uma chamada, né? Buscando grupos ali que possam ter um diálogo, um encontro, até mesmo aplicativos que proporcionam chamada de vídeo e aplicativos com, de repente, que trabalham algum tipo de jogo que você possa criar com a criança esse vínculo, tá? E aí vem o seguinte: princípios importantes para o evangelismo. Dependa do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é capaz de convencer a criança do pecado. Nós não convencemos ninguém. A gente precisa ter isso em mente. Ai, mas olha, a Nina prega muito. Olha, ela falando é uma bênção. Ok, mas a Nina não convence ninguém. De repente, a Dani fala bem pouquinho e naquele dia o Espírito Santo vai convencer as crianças que estão ali. Isso a gente tem que ter em mente que nós somos apenas instrumentos do Senhor. Precisamos fazer a obra do Senhor, mas só o Espírito Santo é capaz de convencer, tá? Ore para o Espírito, para que o Espírito Santo te ajude e trabalhe no coração das crianças. Aí eu vou para uma outra experiência que eu tive. Eu fui ministrar no projeto Viver, né, que é um projeto de missões nacionais em São Gonçalo, uma casa Viver que tinha lá. Agora eu acho que nem está funcionando mais. E eles tinham, foi tipo um período de férias, como se fosse uma EBF. Eu fui um dia, ministrei à tarde para aquelas crianças. No dia seguinte, eu recebo a ligação da missionária responsável. Eu já ia, virava e mexia, eu estava presente lá nesse projeto, né, ministrando para as crianças, já conhecia uma parte delas. Ela falou assim: Dani, você lembra daquela adolescente? Era uma adolescente. Assim, assim, assada. Eu falei assim: sei, sei quem é. Então, ela chegou aqui hoje desesperada,
porque ela disse que ela não conseguiu dormir à noite. Ela passou a noite toda acordando, acordando, e algo falava para ela que ela tinha que aceitar Jesus. Porque tudo que a tia Dani tinha falado só ficou a noite toda na cabeça dela, né? E ela só pensava naquilo, naquilo, só que ela não entendia que ela podia ter dito sim para Jesus ali mesmo. Ela queria que chegasse no dia seguinte para que ela pudesse ir para casa viver e pudesse dizer sim para Jesus lá com quem fosse ministrar. E aí essa menina realmente diz sim para Jesus, confirma a decisão dela lá. E por que que eu estou dizendo isso? A tia Dani não convenceu ninguém. Porque não era a tia, eu não estava lá no quarto dela de madrugada. Eu não estava falando com ela de madrugada. Eu estava dormindo, né? Dormindo, dormindo bem. Quem estava lá convencendo ela, né? Dizendo assim, ô, você tem que mudar de vida, já era uma adolescente e tinha alguns contextos, né, de vulnerabilidade social, era o Espírito Santo. Então a gente precisa orar antes, durante e depois. A oração precisa ser o primeiro de todas as coisas e deixar o Espírito Santo fazer o restante. Se prepare para este momento, faça o seu melhor, estude, né? Se prepare, treine, seja atencioso com a criança às vezes só precisa de um carinho. Controle o seu tempo e não fale demais. A criança perde o foco muito rápido. A gente tem que pensar nisso. Hoje eles perdem o foco mais rápido ainda. Então, se você ficar ali muito tempo falando, você vai perder a intenção ali, né? Tem a Bíblia em mãos. Eu até costumo falar sobre isso, porque eu já tenho decorado todos os versículos do plano de salvação. Só que é muito importante você abrir a Bíblia para que a criança entenda, o adolescente, que você está falando não vem de você, vem da palavra de Deus. Eu até brinco que muitas das vezes, até quando eu estou ministrando, eu abro a Bíblia, às vezes não está nem no capítulo que eu estou lendo, né? E aí eu estou ali lendo, mas estou com a minha Bíblia aberta. Eu falei o versículo tal, 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 mas estou com a minha Bíblia aberta. Então, isso é importante, tá? Dani, eu posso usar o celular? Não seria muito legal, adequado. Mas em todos os casos, por que que não seria adequado? As crianças têm acesso a tudo no telefone. A Bíblia de papel, né, ainda é uma referência para as pessoas. Então é muito importante que a gente vai para um evangelismo, leve uma Bíblia de papel, tá? Tenha entusiasmo e seja amável. As crianças gostam disso. Todo mundo gosta, né? Não só as crianças. Quem gosta de alguém carrancudo, alguém que não sabe falar? Então, que a gente possa fazer sempre dessa forma. Aí a gente vai para a unidade 2, que eu já li uma parte da unidade 2 com vocês, né? E aí, eu vou colocar um vídeo aqui enquanto a gente conversa, que diz o seguinte: a nova geração de discípulos. Ele não está na plataforma de vocês, mas eu cito ele aqui. Agora eu não sei porque que ele não está na plataforma, mas eu vou colocar ele aqui assim mesmo para gente, enquanto a gente vai falando. E esse vídeo é um vídeo assim que eu gosto muito, porque ele fala justamente dessa nova geração e o que que a gente precisa fazer, né? Aí tem o seguinte. Mateus 28:18, isso está na apostila, tá? Página 4. Algumas coisas eu já estou lendo direto na apostila. Página 4, no módulo 2. Em Mateus 28:18, nos deparamos com uma ordem deixada por Jesus acerca do pastoreio, que está totalmente ligado a fazer discípulos, reproduzindo os mandamentos deixados por Jesus. Vamos ler Mateus 28:18. Mateus 28:18 diz: Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi dada ao céu e à terra. Gente, eu estou lendo certo? Deixa eu olhar aqui. Tô. E aí também tem João 21:15, que depois vocês podem ler. E a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi dada, né?
E que a gente precisa é o tempo de apacentar os cordeirinhos. Por quê? As crianças são discípulos em treinamento e não discípulos em espera. Elas são a igreja de hoje e a igreja de amanhã. E se a gente não fizer nada hoje, é realmente isso que vai acontecer, né? A gente vê que gerações têm sido perdidas, né, puladas, e a gente não pode perder essas crianças, né? A gente precisa entender que ser discípulo, isso está na apostila também, ser discípulo é estar debaixo de uma disciplina. Ser discípulo é ser ensinado, é ser corrigido, ser edificado, ser preparado. O discípulo aprende servindo, o discípulo aprende praticando. Há coisas que só aprendemos praticando. Aprender a nadar não pode ser apenas uma teoria, um curso por correspondência. Então, aí vem as nossas crianças, né? Elas precisam ser evangelizadas e aprender a evangelizar. Elas precisam ser discipuladas para que elas possam crescer espiritualmente. E reforçando lá o que tinha que ler em Mateus 18, 28, 18, gente, porque eu não estava enxergando nada na minha Bíblia. Vocês podem até botar aí, porque é 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o 20 continua, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A gente já viu que precisa evangelizar as crianças, mas que elas também precisam ser discipuladas. É... Na apostila de vocês, eu vou colocar aqui, aqui. Aqui embaixo vem o seguinte: janela da oportunidade. Motivos pelo qual devemos evangelizar as crianças. Primeiramente, estudos apontam que 85% das pessoas, das crianças, são capazes de entender acerca do evangelho. E aí vem esse estudo aqui que é da APEC, né? A gente tem outros lugares que nos disponibilizam esse estudo. Não é um estudo recente, mas eles falam da janela 414, que é uma janela de idade, que eles dizem que é a idade ideal de grandes oportunidades para evangelizar umas crianças. 1% das crianças são salvas antes dos 4 anos, ou seja, aceitam Jesus antes dos 4. 85% delas são salvas entre os 4 e 14 anos. 10% são salvas entre 15 e 30 anos. 4% são salvas depois dos 30. Eu costumo dizer agora que eu acho que essa pesquisa já está ultrapassada, porque um adolescente de 14 anos, muitas das vezes, já tem mais vivência do que todas nós. E aí, pode ser tarde demais. Então, quanto antes a gente evangelizar essa criança, melhor é. Por que existe essa janela na infância? Porque nesse momento a criança ela é mais sensível, tem um coração mais quebrantado, ela está mais suscetível a ter um encontro real com o Senhor, entender como Salvador. Dani, você está dizendo que os adultos não podem fazer isso? Podem, mas o adulto tem um coração mais endurecido, um monte de opinião formada e mal formada, né? Então, por isso que a gente precisa aproveitar o quanto antes as crianças. E aqui tem algumas coisas que nos pautam biblicamente, né? Eu não vou ler todas elas, vocês depois podem ler, que é uma ordem deixada por Jesus, e aí tem as referências, né? Jesus quer que elas venham até ele, são pecadoras, Romanos 3:23 diz, todos pecaram e distantes estão da glória de Deus, são alvos dos ataques demoníacos, Deus não quer que elas morram, sem salvação. Elas podem crer no Evangelho, elas terão a vida inteira para servi-lo. Elas podem anunciar o Evangelho, são testemunhas. O coração delas é campo fértil para a semeadura. Elas são o presente e o futuro da igreja. Elas são hoje e o amanhã. As crianças são alvos, né, de ataque. A gente vê Marcos 9, verso 20. Deixa eu confirmar aqui.
9:20. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a sua infância. Então, a gente vê que as crianças precisam de salvação, elas são ataques do inimigo, são alvos de ataque do inimigo. Então, aqui tem uma base bíblica para a gente responder todas essas questões. E aí, gente, evangelização é a palavra de Deus. Eu vou aqui agora, a gente vai passar. Deixa eu botar na própria apostila, que eu acho que vai ser mais vantajoso para a gente. Vou fechar aqui. O que a Bíblia diz? Todo que crê. Deus se importa com os pequenininhos e não quer que eles venham a perecer, considerando que esta é uma criança que necessita ser evangelizada. A palavra de Deus diz, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, a gente vê que aquele que crê, né, tem a vida eterna. E aí, 1 João 1,12 diz: todos quanto receberam, todo quanto receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 1 João 1,12, é isso que diz aí. Aqui, nos referimos a uma criança que já tem Jesus, que ela recebeu Jesus, Senhor, e precisa agora ser doutrinada, discipulada. Vamos pensar no seguinte: a gente agora vai pensar na evangelização, e eu vou passar direto aqui para baixo. A palavra pecado significa errar o alvo, falha em atingir a marca, falha em alcançar a finalidade para a qual se foi criado. Romanos 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 5:12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí aqui tem o plano de Deus para a nossa vida, né? A gente vê que teve a criação, da criação veio a queda, né? Só que a gente vê que o plano de Deus é a vida eterna. Jesus vem para justamente ligar o homem ao plano perfeito de Deus, que é a vida eterna, a eternidade. E aí, quais são as tentativas de se relacionar com Deus? Ir à igreja, boas obras e religião. Eram as tentativas, mas isso não é o ponto de partida. O nosso relacionamento com Deus, a nossa proximidade com Deus, começa através de Jesus, né? Porque a gente vê que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito. A criança precisa saber disso. E aí, quando a gente pensa nisso, eu vou passar para vocês direto o que é como evangelizar uma criança. E aí eu vou aqui para os nossos slides, tá? E isso também tem na apostila de vocês. Na apostila diz que nós temos 4 etapas. Está lá na unidade 4 etapas do Evangelho, que é abordagem, introdução, apresentação do Evangelho como convite, aconselhamento ao crescimento espiritual. São as 4 etapas que a gente tem enquanto para apresentar as crianças ao Evangelho. Eu vou colocar aqui o que seriam essas etapas. A primeira etapa é a abordagem. Gente, a abordagem é o momento inicial, é a oportunidade de chamar a criança para você, de modo que ela queira ouvir o que você tem a dizer. A abordagem precisa ser direta, com alegria, ser amável, é aquele seu primeiro contato com a criança, né? E se a gente quer deixar uma boa impressão e que essa criança pare para te ouvir, é necessário justamente você ter ser amável, simpático, sempre se apresente, diga quem é você, não chega já falando qualquer coisa, né? Jamais é necessário identificar os responsáveis e pedir autorização para falar com os filhos antes de abordar a criança.
Vamos dizer que você está num local público. Você pergunta se aquela criança está com algum adulto, né? Porque é questão de respeito, né? Você pediu autorização para falar com aquela criança. Jamais leve a criança para um lugar longe da presença dos pais. Tá? Sempre aos olhos. Lembra lá que a gente falou de ser prudente? A segunda etapa é a introdução. Isso também tem na apostila de vocês, tá? A introdução deve ser feita de acordo com o recurso utilizado. Lembrando que, na abordagem, fale quem você é, fale o que você quer falar. Eu gostaria de contar uma história, se você for falar com os pais. Uma história que fala sobre Deus para o seu filho, você permite? Tem aí dois exemplos. Se você for usar o recurso das cores ou imagem, a introdução deve ser. Aí é um exemplo, né? Eu vou pegar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. Que essa parte eu vou mostrar na prática. Ó, eu tenho aqui alguns recursos do plano de salvação que vocês podem ter como exemplo. Eu não trouxe tudo, mas trouxe alguma coisa. E aqui tem o seguinte. Deixa eu botar aqui. Ó, um cubo do plano de salvação, das cores. Eu vou mostrar os recursos e também vou falando de tudo, tá? Esse cubo você acha no YouTube. Só você procurar ele, é de dobradura de papel. Você fecha ele, ó, ele fica pequenininho. Você pode utilizar para o evangelismo, um evangelismo individual. Tem o saquinho, que é o saco do plano da salvação, o saco mágico. Esse saco mágico, com essa estampa, não fabrica mais, que ele era da AB Visual, mas existem os sacos que as pessoas fazem só com a cor de cetim. E esse saco aqui, conforme você vai contando a história, deixa eu voltar ele aqui. Você vai contando a história, você vai contando a história e você vai, ó, mexendo sem tirar a mão de dentro. Ó, vai passando para as cores do plano de salvação. Você vai contando e sem tirar a mão de dentro do saco, você vai passando para a próxima cor. Aqui era legal porque tem os versículos. Já até para te dar uma cola, tá vendo? Só que ele não tem mais. E aí vocês têm esses versículos base aí. Luva do plano de salvação. Eu tenho uma pequena, né? E eu tenho dela grande. Deixa eu mostrar ela mais. Tá vendo? Daqui tudo solta, os bonequinhos. Uma coisa muito importante, tem o livro Sem Palavras. Esse daqui é grande, mas você pode ter ele pequenininho de papel na sua bolsa, na sua Bíblia. Tá vendo? Esse daqui ó, foi encadernado, não fui eu que fiz. Foi a Sueli, da Criançarte. Ela encadernou, é todo de EVA. Ó. Aqui eu também tenho essa cruz. Eu tenho dela menorzinha também. Em um outro recurso, você vai contando, você vai puxando o coração daqui de dentro. Ó. Ó. E aí, o que eu vou falar com vocês? O que é a introdução? Eu me chamo Daniele e gostaria de lhe contar uma história linda e verdadeira através dessas cores. Estou eu com o plano de salvação das cores. Você quer ouvir? Respeite o que a criança disser, tá? Mesmo que ela diga não, você precisa respeitar o posicionamento dela de não querer ouvir. Se você for usar o livro sem palavras, né, você também pode fazer de duas formas. Fale a característica do livro. Como assim, Dani? Ó, me apresentei. Oi, eu sou a Daniele. Você está vendo esse livro aqui? Olha para o meu livro. O que tem nele? Só tem cores, não é mesmo? Você já viu um livro que só tem cores? Lá na sua escola, o livro só tem cores? O que tem no seu livro da escola? A criança vai dizer, né? Palavra, figura. Então, você sabia que a tia pode te contar uma linda história somente com essas cores? Você já chamou a atenção da criança para si. Porque como que você vai contar uma história só com cor? A criança que está acostumada com livros que tem palavra, imagem, né? E aí a gente vai ver o seguinte:
A palavra de Deus, né, a apresentação, o plano de salvação, através das cores, ele é feito em etapas, né? Apresentando quem é Deus, o pecado, Jesus, convite ao arrependimento e fé, e crescer com Jesus, que é o crescimento. Essa parte, que são as 5 etapas do plano de salvação, que também tem na sua apostila, de outra forma, vem explicando o que você fala de cada coisa. E aí eu vou passar. O que você fala de Deus? Que Deus é o Criador, Deus é amor, Deus é todo-poderoso, é santo, ele mora no céu. É isso que você precisa falar. Gente, a cor amarela ou dourada não fala do céu. A gente tem esse hábito de falar que a cor amarela fala do céu. Não, a cor amarela fala de Deus. Só que Deus criou o céu, né? E aí, na apostila de vocês, tem como base João 3,16. Só que esse versículo você vai usar só até a parte A dele, que diz assim, porque Deus amou o mundo, parou. Por quê? Você vai explicar à criança que Deus é criador, Deus criou todas as coisas, criou o céu, criou o mar, criou os animais. Deus ama tudo que ele criou. Deus também criou as pessoas, Deus criou você, Deus ama você. Sabe como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz, abri minha Bíblia. João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Você está no mundo, então Deus ama você. E sabe, ele te ama tanto que ele criou o céu, um lugar especial para você, um lugar para que eu e você possamos morar. Eu vou colocar aqui exatamente como está na apostila, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês seguirem. Um lugar para você morar, né? Deus é santo e ele quer que um dia você possa estar com ele, lá no céu, que é o lugar que ele criou para mim e para você. Aqui, vou botar direto aqui. Tá vendo? Que aí vocês se acham. Aqui embaixo tem exatamente isso, ó, os 4 pontos que a gente fala do quem é Deus. E aí você falou para a criança, Deus quer que você possa morar com ele lá no céu um dia. Ah, crianças, mas existe algo, né, que não te deixa chegar perto de Deus, algo que não permite que você vá morar no céu. Isso é o pecado. E aí, ó, problema na nossa necessidade. Quando a gente fala de Deus, e a gente passa por pecado, até o nosso rosto precisa mudar. Porque o pecado é algo terrível. E a gente precisa passar isso para a criança. Quando você fala da cor preta ou cor escura, e aí eu já vou entrar numa questão que eu tenho, as pessoas me perguntam muito sobre a questão de mudar as cores, né? E tem pessoas dizendo, não pode usar mais o preto, porque entra a questão de racismo, de não sei o quê. E eu tenho perguntado nos cursos sobre isso. Por quê, gente? Preto é uma cor, né? E quando a gente fala dessa cor aqui, eu não quero falar, Dani, a palavra preto, porque pode gerar algo de preconceito. Primeira coisa que eu quero deixar claro, gente, o inimigo ele é astuto. E ele vai usar das mínimas coisas para poder tirar a gente do foco. Eu tenho milhares de recursos visuais porque eu prego para criança. Imagina se eu tivesse que jogar tudo fora agora porque cismaram que não pode usar mais a cor preta. E aí, por que a cor preta? Ela está relacionada à escuridão, o pecado é viver em trevas. E aí, às vezes, eu até falo com a criança, feche os seus olhos, o que que você está vendo? Está tudo escuro? Tá? Abre seus olhos. Quando a gente está pecando, a gente está nessa escuridão. A gente não enxerga as coisas, né? Porque o que que é o pecado? É tudo que eu penso, falo, faço, sinto, escuto e até vejo que não agrada a Deus. Definir pecado. Sabe? Vou dar o exemplo. Quando você mente, quando você desobedece, você está pecando. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos 3,23, que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Sabe por quê? Nós já nascemos com vontade de fazer coisas erradas e por causa disso a gente fica longe de Deus. Porque todo pecado, tudo aquilo que a gente faz de errado, merece um castigo.
E a Bíblia diz que o castigo é ficar longe de Deus. Imagina, Deus preparou o céu para mim e para você, e agora nós não podemos morar no céu, porque o nosso coração é cheio de pecado, que a gente já nasce com vontade de fazer coisas erradas. Que coisa terrível! Você já explicou toda a parte do pecado. E aí, se você não quiser, se você quiser usar o preto dessa forma, você pode usar, né? Mas tem alguns recursos que usam cinza, usam marrom, tá bom? Mas o contexto é o mesmo, tá? De definir pecado, de. E aí eu falei para a criança que por causa do pecado a gente não pode ir para o céu, que é o lugar que Deus preparou, porque no céu não entra pecado. Mas aí você volta para outra coisa, a cor vermelha. Jesus nos ama, Deus nos ama tanto que ele teve um plano especial, porque ele quer que você esteja perto dele. Deus te ama tanto que ele enviou o seu filho, Jesus, o único filho de Deus, seu perfeito filho, para morrer no nosso lugar, receber o nosso castigo. Sabe, crianças? Jesus veio ao mundo como criança, ele teve a sua idade. Mas, diferente de mim, de você, ele nunca pecou. E eu e você pecamos, fazemos coisas erradas. Olha aí, reforçando para a criança aí a questão do pecado. E aí você vai falar que mesmo Jesus nunca pecando, ele recebeu o castigo. Gente, esse receber o castigo às vezes é muito abstrato para a criança entender. Você precisa dar um exemplo. Quando eu estou em grupo, eu até faço uma ilustração com as próprias crianças. Eu pego 3 crianças e combino com elas ali no evangelismo em grupo, né? Ali na hora. Olha, você vai me pedir para ir no banheiro. O que está no meio vai colocar o pé na frente. Aí você que pediu para ir no banheiro, você se joga aí no chão, começa a gritar que você se machucou. Eu vou perguntar o que aconteceu. Esse que botou o pé na frente vai falar assim: foi ele que fez, né? Que é o colega que está do lado que não fez nada. E aí eles encenam isso e aí eu trago para a realidade, né? Assim foi Jesus comigo e com você. Ele nunca fez nada de errado. Quem faz de errado somos eu e você. Fazemos errado somos eu e você, mas ele recebeu o nosso castigo. Que castigo foi esse? Aí você vai contar um pouco da crucificação, né? Gente, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou contar tudo em detalhes? Sim, você vai contar os detalhes. A criança precisa saber que Jesus morreu por causa dela, né? Ele foi para a cruz, mas a cruz era para mim, para você, né? Ele apanhou, colocaram uma coroa de espinhos, ele foi preso, cuspiram seu rosto, ele foi humilhado, né? Bateram nele enquanto ele carregava aquela cruz pesada, né? E após isso prenderam seus pés, seus braços, enfiaram uma lança. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ou seja, Jesus precisava passar por isso para que eu e você pudéssemos ter o nosso coração limpo, transformado. E aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4 o seguinte: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Ele foi sepultado, ele foi enterrado. Você vai explicar à criança o que é isso. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Crianças, a Bíblia diz que depois que Jesus morreu na cruz, né? Algumas pessoas ficaram tristes, tiraram Jesus dali, colocaram ele num túmulo. O túmulo é como se fosse uma caverna, um lugar onde eles enterravam as pessoas que tinham morrido. Botaram uma pedra bem pesada na frente. Mas a Bíblia diz que 3 dias se passaram. E quando chegaram lá para ver o túmulo, aquela pedra estava fora do lugar. As pessoas ficaram espantadas. Eu imagino que elas levaram um susto. Onde estava o corpo de Jesus? E aí apareceu um anjo do Senhor e disse que não precisava ter medo, porque Jesus ressuscitou. Criança, Jesus está vivo. E ele prometeu que vai voltar para nos buscar. Ele ainda andou pela terra durante 40 dias, as pessoas puderam ver, até que ele subiu aos céus e desapareceu entre as nuvens. E lá, antes dele desaparecer entre as nuvens, ele prometeu que vai voltar para buscar a mim e a você. Passamos para a cor branca. Meninas, na cor branca,
é, acontece de tudo. Quando você está falando de Jesus e passa ali para apropriação, para o convite, né? Ou apelo, como tudo acontece nesse momento. O que que você vai fazer aí? Você vai falar rapidamente, ó. O que que é esse revisar o plano de salvação? A tia falou com você que Deus ama você, ele criou o céu, ele quer que você esteja perto dele, sabe? Mas por causa do seu coração cheio de pecado, você não pode entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Mas Deus te ama tanto, 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 que ele enviou Jesus, seu único filho, para que ele morresse na cruz no seu lugar. Só Jesus pode limpar o seu coração. E por causa do que Jesus fez lá na cruz, você hoje pode ter um coração limpo e andar na luz. Já revisei o plano de salvação, já estou indo para o convite, né? Você nessa noite, você pode convidar Jesus para morar no seu coração. Se você entendeu que você é pecador e você precisa de Jesus, você pode convidar ele para morar no seu coração. João 1,12 diz: a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o poder de se tornarem filhos de Deus. A palavra de Deus está dizendo que aqueles que acreditarem que Jesus veio por nós, que Jesus é o único que pode nos salvar e limpar o seu coração, esse pode se tornar filho de Deus. Se você quer se tornar filho de Deus, basta você dizer sim e convidar Jesus para morar no seu coração. A criança disse sim. Você vai orar com a criança. Essa oração aí é você orando com a criança. Dani, por que orando com a criança? Gente, a criança não vai querer orar sozinha, né? Ela acabou de dizer sim para Jesus, ela tem vergonha. Então você vai falar com a criança que você vai ajudá-la a orar, vai ajudá-la a falar, né, com Deus, mas é ela que está falando. E nesse momento você vai ajudar essa criança a orar, recebendo Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados. Ela acabou de orar. Você fala assim: de quem você é filho agora? De Deus, certo? É, esse como você sabe, você pode ajudar. A Bíblia diz o quê? Que você é filho de Deus. Então, a Bíblia que nos diz isso. Esse nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eu faço geralmente com a mão com as crianças. Eu falo assim: abre a sua mão. Agora que você é filho de Deus, o Senhor deixou um recado para você. A palavra de Deus diz: olha, faz assim, ó, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Daniele, fala o seu nome agora, vamos com a tia. Aí você repete: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Daniele. Acabou o plano de salvação ali. Entra o crescimento espiritual, que é a última cor, né? O crescimento espiritual é a parte do discipulado. A criança agora tem Jesus e ela precisa ir à igreja, ler a Bíblia, orar, né? E falar de Jesus para outras pessoas. Outra coisa importante de você falar nessa parte do crescimento espiritual é que mesmo quando você tiver vontade de fazer coisas erradas, né? Você tiver vontade de pecar, o Senhor ainda mora no seu coração, Jesus ainda mora no seu coração, mas você precisa confessar os seus pecados, quer falar com a sua boca. Vamos dizer que você desobedeceu a sua mãe hoje. Então, você sentiu que você não fez o certo. Você vai lá e fala: Senhor, hoje eu desobedeci a minha mãe. Me perdoa e me ajuda a fazer o que é certo. O Senhor é fiel e justo para limpar o seu coração e te perdoar. Então, e também a palavra de Deus diz que a gente não tem que pecar mais. Então, a gente pede perdão ao Senhor e busca não fazer mais, não pecar mais. E aqui fecha o plano de salvação. Aqui, ó, tem versículos para o apelo. Dani, o que que é isso aí? Precisa fazer é a promessa. Quando você escolhe um versículo para o apelo, para o convite, né? Para apropriação, você precisa pensar que esse versículo tem algo para ser feito e uma promessa. João 1,12. Deixa eu ler aqui com vocês.
Vou ler João 3,36, tá? Que a gente já tinha, estava até aqui aberto. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Qual é, o que que ele precisa fazer? Crer, acreditar. Qual é a promessa? A vida eterna, tá? Deixa eu ler outro aqui. Romanos, Romanos 10, 9 e 10. Deixa eu botar aqui para a gente ver. Diz o seguinte: a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que o coração se crer para a justiça e com a boca se faz a confissão da salvação. O que que ele precisa fazer? Confessar, falar, né? Qual é a promessa? A salvação, ser salvo. Então você sempre tem que escolher e na hora de você explicar à criança, você precisa explicar isso dentro do versículo que você escolheu. Aqui também tem aí essa mãozinha, né? Um meio útil de ensinar a criança a crescer. Você usar os dedos, né? Orar, ler a Bíblia, obedecer, contar. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Contar aos outros, ir à igreja. Então, aqui, orar, você vai falar com Deus, você vai explicar isso à criança. Ler a Bíblia, você precisa de ajuda muitas vezes para ler a Bíblia, para entender. Esse dedo aqui, a gente não consegue levantar ele sozinho sem você segurar os outros. Você sempre tem que segurar, e algum vai levantar junto. Então, você pode usar isso para a criança, né? Para ler a Bíblia, aprender mais do Senhor, você precisa de pessoas que possam te ensinar, de pessoas que a criança que ainda não lê, que leia para ele. Então, precisa sempre da ajuda. Obedecer é o nosso maior dedo. O Senhor quer que a gente obedeça, né? Contar aos outros. Você pode falar, ó, do falar aos outros, usa o dedo para fazer isso. Ir à igreja. Eu preciso ir à igreja. Eu preciso ir aos cultos, eu preciso ir à EBD, tá? Aí também tem métodos através das cores de desenhos, que é o mesmo sistema, só que você vai usar o desenho, né? O amarelo, o círculo amarelo. Eu costumo falar assim, do sol. Como assim, Dani? Você vai perguntar o que que é o sol? Não. Lá na minha introdução, ao invés de eu falar do livro, eu vou falar assim: crianças, quando está muito calor, o que que aparece no céu que faz esse calor todo? Só tem uma resposta: o sol. Você mostrou a figura, né? Exatamente essa figura que me lembra o sol, né? Porque foi criado por Deus. A Bíblia diz que o Deus é o início e o fim de todas as coisas, né? Esse círculo a gente nunca sabe onde começa e onde termina. E me lembra de tudo que Deus criou. Já comecei de outra forma, entendeu? Porque eu não estou com um livro, eu estou com imagem. O coração escuro é o pecado, né? A cruz com o túmulo é falar de Jesus. O coração limpo, que não apareceu aí na imagem, que é o coraçãozinho branco. Jesus não, é o convite e uma árvore. Você pode usar uma árvorezinha para falar sobre o crescimento. E aí você pode usar a questão de que o que que a árvore precisa para crescer? Água, luz, né? A criança vai falar. Você pode ajudar a criança. Água, luz, ela precisa estar na terra, que aí ela vai crescer. Nós não crescemos igual a árvore, mas a gente precisa crescer conhecendo sobre Deus. E a gente só cresce lendo a Bíblia, orando, indo à igreja. E aí você está falando do crescimento. Plano de salvação com as mãos. Você também pode trabalhar a mesma coisa lá, igual a para poder aprender o crescimento, você pode usar as mãos, né? Ah lá, o dedo mínimo é o dedo pequenininho. Nós somos pequenos sem Deus. A gente precisa crescer com Deus. O anelar significa o compromisso. Aqui você já pode lembrar a criança que quando a pessoa se casa, né, ela usa uma aliança e é nesse dedo aqui, né, um compromisso. Nós temos o Senhor tem um compromisso conosco. A gente assume um compromisso com o Senhor, né? E ele também tem um compromisso conosco, que é a vida eterna. O dedo médio é o maior de todos. Jesus é o maior de todos. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ele é o maior,
né? O indicador é o dedo acusador. Quando você vai dizer que alguém fez alguma coisa, às vezes até quando a mamãe vai brigar com você, ela fala: você não pode fazer isso. Você fez isso. É o dedo que aponta para o outro. Mas tem o outro dedo, que é o dedo legal, que é Deus. Deus me ama, Deus me criou, né? Que aí você aponta para você. Tá? Isso também está na apostila de vocês. Na realidade, isso é a apostila de vocês. Eu vou passar um outro vídeo aqui para vocês. Eu trago esse vídeo, né, do Valentim, porque ele é discipulado, né? Ele foi discipulado. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu, enquanto mãe, eu falei assim, gente, quando eu comecei a ver o vídeo, que loucura, né? A mãe deixa ele ir andando, e aí, quando ele chega na ponta da rua, que aflição que dá. Porque uma criança pequena, né? Ele poderia sair correndo. E não, ele para, né? Ele sabe qual é o momento que ele tem que falar, ele tem aquele encontro com os 4 encontros dele, né? Só que ele diz que ele faz isso todos os dias, né? Essa mãe vem ensinando ao Tintim, ao Valentim, todos os dias. Ele não aprendeu hoje, ela foi lá e vamos andar. Você não pode gritar quando o senhor está dormindo, você não. Não, ela foi discipulando ele e continua discipulando, né? A gente vê no vídeo, ela faz, todos os dias ele faz aquele mesmo caminho, e aí ele tem hoje um comportamento porque ele está sendo discipulado. Ensina a criança no caminho que deve andar para que ela não venha se desviar dele, né? Também tem muito, a gente pode trazer esse versículo para esse vídeo. E aí vem o discipulado. A gente já falou que a criança precisa ser evangelizada, mas essa criança precisa crescer espiritualmente. E aí vem a nossa parte também enquanto discipuladores. E aí a gente precisa entender que é um trabalho diário, né? É um trabalho muitas vezes demorado, é um trabalho que dá trabalho, porque você não vai discipular hoje e acabou. Não é assim que funciona. Isso é um trabalho de todos os dias. Tem dia que vai ser cansativo, tem dia que você vai falar assim: será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Mas é o que é necessário ser feito. E aí a gente vê discipulado infantil. O discipulado infantil é o processo de ensinar e guiar a criança no caminho da fé cristã, ajudando a desenvolver uma relação com Deus desde cedo. A gente não está aqui para ensinar a criança a dançar, cantar e pular, tá? Muitas vezes a gente foca nas crianças dessa forma. Vamos ensiná-las a cantar, dançar e pular porque é bonitinho. Claro que é. Criança é linda se apresentando. Quem é que não gosta de ver a criança dançando, cantando, é, fazendo algo do tipo, uma coreografia, participando de uma peça? Só que a criança tem que entender para quem que ela está louvando, para quem que ela está dançando. Quem é o dono daquela adoração, para quem que ela está adorando, o que que é uma adoração. E isso tudo vem através do discipulado, seu comportamento. Se a gente não ajuda nesse discipulado, o mundo está aí querendo discipular as crianças. Discipular as crianças envolve ensinar princípios cristãos, oração, leitura bíblica, desenvolvimento de valores morais, espirituais, visando a nutrir o relacionamento das crianças com Deus e ensiná-las a vivê-las de acordo com a fé cristã. Ele inclui lições bíblicas, atividades interativas e modelos de vida cristã, ajudando as crianças a conhecerem mais sobre Deus e o seu plano. Primeiro exemplo para a criança é a nossa vida. Já começa por aí, nós somos o primeiro espelho para a criança. A gente precisa buscar métodos que façam essa criança, né, a ler a Bíblia, a entender. E que nem a gente para e pensa no seguinte: por que que existe o culto infantil? Para quê? Tem um culto lá dentro? Por que que a criança não pode ficar lá dentro? Já pensaram sobre isso? É você trazer essa maturidade para a criança, esse ensino, através de uma linguagem própria para ela, né? Para que ela possa entender, para que ela possa chegar ao momento de estar lá dentro do culto, no culto dos adultos,
né? Mas com o entendimento do que está acontecendo ali, sendo capaz de compreender o que está sendo explicado. E aí vem falando sobre a questão do percentual, né? De que continua na fé cristã na idade adulta. Aquelas crianças, o impacto do discipulado na vida das crianças, né? Você vê aí um gráfico do impacto que causa um discipulado da criança. Os adolescentes, quando o adolescente é discipulado, para que ele possa permanecer na fé cristã. E eu tenho batido muito nessa tecla, que não adianta você esperar chegar na adolescência ou na juventude, que é o que muitos têm feito, nos jovens, para investir em discipulado. As crianças precisam ser discipuladas, porque o mundo está abraçando as nossas crianças. De uma forma, assim, que eu digo que não é nem mais escondido, né? Vem assim, as coisas têm vindo de uma forma muito agressiva na vida das crianças. E se a gente não trouxer essas crianças para a luz da palavra de Deus, elas vão permanecer ali como? E aí, aqui, métodos de discipulado infantil, né? Esses são os métodos mais usados para discipular uma criança, e eles impactam de forma diferente. Aí a gente tem aí, né? Criança que é frequentador de EBD. Olha a porcentagem do impacto na vida da criança. Por quê, gente? Na EBD, a criança tem tanto ensinamento, né? Como a gente diz, é a maior escola realmente que existe. Mas muitos pais não levam as crianças para EBD. Né? Infelizmente, tem igrejas que não têm nem mais EBD. Aí vem depois, a gente pega o culto infantil, com 25%, causa o impacto na vida da criança. Devocionais em casa. Dani, as crianças não estão fazendo devocional em casa, a família não ajuda. Um projeto que eu já usei algumas vezes é a questão de culto no lar com as crianças. Você separar um pão diário Kids, esse pão diário Kids, eu não sei se você já conhece. Eu gosto muito desse pão diário, ó. É um livro, né? Um devocional para as crianças. Você pode mandar para casa semanalmente. Cada semana vai ser o culto no lar de uma criança diferente. A criança vai fazer o culto com a família, desenvolver esse hábito. Eu peguei na internet uns cardzinhos de uma criança orando, uma criança cantando, uma criança lendo a palavra. E aí eu coloquei 2 cards numa bolsinha com esse pão diário Kids. 2 cards de louvor, um card de oração, um card de leitura. E aí eles podem fazer o sorteio em casa. Quem vai procurar o louvor hoje para a família toda participar? Quem vai ler o pão diário? Porque isso você está trazendo para a rotina da criança um devocional, né? Aqui no Pão Diário Kids, ele vem, ó, o versículo já, por exemplo, dia 11 de agosto, seu Jaime, o Gari Florista. Aí vem um versículo que é Colossenses 3:23, já tem aqui. Aí vem a história do seu Jaime com contexto bíblico. Já vem um modelinho de oração. Tipo, ó, Deus, ajude-me a fazer tudo com muito carinho e dedicação, como se fosse para o Senhor. E aí vem uma atividade. Sabia que suas ações demonstram o quanto você ama Deus? Escreva 3 coisas que você pode fazer com mais excelência a partir de hoje. É a atividade que está proposta aqui. Então, a família vai estar fazendo isso junto e a criança vai criando esse hábito de ler a Bíblia do momento com Deus. Atividades lúdicas e estudos bíblicos são métodos de discipulado que ajudam. Cada método é adaptado para diferentes idades, né? E aí vem o seguinte: escola dominical ensina as histórias bíblicas em uma abordagem interativa. Tem atividade, né? Geralmente a gente usa uma revista, que contempla ali a história. Devocionais em casa, envolvimento com a família. Acabei de dar o exemplo para vocês. Atividades lúdicas, jogos e atividades que reforcem princípios cristãos de forma divertida. Você pode fazer vários tipos de jogos.
Dani, eu vou fazer um jogo da velha. Ok. O que isso tem a ver com a atividade com as crianças? Você vai botar perguntas e respostas, vai dividir lá em duas equipes, a equipe do X e a equipe da bolinha. A equipe respondeu certo, ela tem direito a botar o X ou a bolinha de acordo com a equipe, né? De acordo com o que cada equipe ficar. Culto infantil, momento de adoração e ensino simples, que envolve a participação ativa das crianças. No culto infantil, você também começa a envolver a criança para ela louvar, para ela orar. De repente, ela começar a contar a história com a ajuda de vocês, né? Para que ela possa entender o que é uma dinâmica de culto. É necessário que a criança tenha isso, né? Benefícios do discipulado infantil. Primeiro, fortalece a fé e ajuda as crianças a desenvolver um caráter cristão, aprendendo sobre amor, respeito, perdão, serviço ao próximo. Porque se a criança é discipulada, né? A gente viu aqui sobre a questão da prática. Se a criança põe em prática aquilo que ela está aprendendo, porque ser discipulada é isso também, trazer para a vida da criança os ensinamentos bíblicos. Ela vai aprender e vai moldando o caráter cristão dessa criança. Dani, como assim moldar o caráter cristão? Aquela criança, num lugar onde ela não vai estar, onde a gente não vai estar, ela também precisa saber como se posicionar. E isso só vem com o discipulado. Vou dar um exemplo recente meu. Nosso filho tem 14 anos, está no 9º ano escolar. E agora, nesse bimestre, na escola, o professor dele de artes é um professor que trabalha só com música, a parte de arte dele é a música, só que ele também sempre leva para o lado assim, de samba, coisas desse tipo, né? Cultura africana, porque ele também é espírita. E aí ele pediu um trabalho para o Bernardo não, para a turma, que eles tinham que cantar uma marchinha de carnaval, cantar e tocar. E aí Bernardo chegou em casa com isso. E aí eu virei para ele e falei assim: você é um levita da casa do Senhor. Você acha que o Senhor se agradaria disso? Eu quero que você ore e pense. Que ele falou assim, mas ele disse que se a gente não fizer, eu vou ficar sem nota. Falei, então você vai analisar se você vai ficar, é melhor ficar sem nota ou ficar sem o Senhor. E deixei. Claro que eu sei, eu sou orientadora pedagógica da escola dele, inclusive do professor dele, né? Claro que eu sei que o professor dele não podia deixar ele sem nota, mas eu também não quis falar isso para ele, né? Que o professor dele não podia deixar ele sem nota por causa disso, porque é uma questão de religião e isso tem que ser respeitado, né? Da sua crença. Mas eu deixei. Por quê? A gente crê que ele está sendo moldado, né? Por uma fé cristã, um caráter cristão. E aí, passaram-se uns dias, eu tinha uma reunião de professores. E o professor dele me chama. Ele falou assim, Dani, o Bernardo falou para mim que ele não vai fazer o trabalho. É algo de religião, por causa da religião de vocês? Tem alguma coisa a ver? Ele falou para o professor que não ia fazer, mas ele não comunicou a gente que ele já tinha tomado a decisão dele, né? E ele também não quis falar para o professor assim, não vou fazer por causa disso. Ele só falou, eu não vou fazer esse trabalho, professor, eu não vou entregar. E aí eu falei, é assim, nós somos cristãos, e eu falei para ele que ele decidisse e conversasse com você. Ele não, ele só falou que não ia fazer. Fala para ele, então, fazer uma pesquisa, né? Sobre uma letra de alguma coisa e mandar para ele, né? E aí, o que eu trago isso agora? Quando a criança a gente tem um discipulado com a criança, isso vai dando resultado. Porque ele escolheu realmente ficar sem nota. Ele poderia ficar sem nota nenhuma. E eu não falei para ele que era direito dele ter uma nota, né? Eu deixei ele escolher. Então, as nossas crianças estão precisando disso, né? Porque às vezes a gente quer só agradar a criança, mas não quer dizer a verdade. Promove valores com amor, respeito e perdão. Ajuda na formação de uma moral sólida, uma base sólida. A base espiritual firmada na infância pode moldar o futuro das crianças. Vamos lá em Moisés? Moisés passa a primeira infância com a mãe dele. Só a primeira infância. Eu imagino que ela, como mãe,
deve ter ensinado tudo que ela pôde naquele tempo, que ela sabia que em algum momento ela não estaria mais com ele, ela precisava dar uma base de fé cristã para ele, né? E ali foi dado a base. E a gente vê que essa base firmada ali na infância, por mais que ele tenha passado pelos manjares, né? Por toda aquela cultura que não é do Senhor, no futuro a gente viu ali o reflexo do que foi moldado do chamado de Deus. Então, a gente, além disso, precisa proporcionar à criança uma segurança espiritual, emocional, que vem sempre do Senhor, né? O papel da família no discipulado. O envolvimento dos pais é crucial para o sucesso do discipulado infantil. Ponto quando a família participa ativamente do ensino, é exemplo de vida cristã. O impacto espiritual é muito mais forte e duradouro. Meninas, claro que a família tem um papel primordial, né? E a educação cristã deveria ser algo da família, principalmente. Só que a gente sabe que isso não acontece. E a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar essas crianças, né? Porque nós também vamos ser cobrados disso. Momentos de oração em família e a leitura da Bíblia fortalecem os laços espirituais, criando um ambiente diferente dentro do lar. Aí vem o discipulado dos pré-adolescentes. Na apostila de vocês, antes disso, eu quero falar o seguinte. E aí a gente vê o seguinte, na apostila de vocês, eu vou passar lá na apostila rapidinho, tem uma coisa importante em relação ao discipulado. Você precisa conhecer a criança, né? No sentido de que a criança tem etapas e características em cada tempo, em cada idade, em cada período. E a gente também precisa olhar para isso, até mesmo para que você possa escolher uma atividade, para que você possa estar com a criança de forma que você entenda qual é a necessidade dessa criança, o que que ela precisa. Aqui vem assim, ó, no início da apostila. Vamos destacar 4 características de todas as crianças. Elas têm boa memorização. Crianças amam cantar. Crianças são ensináveis. Todas elas são ensináveis. Cada um tem o seu tempo de aprender, diferente, mas todas são ensináveis. Gostam de história. E aí tem, assim, algumas características de desenvolvimento, né? Fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente e o tempo médio de atenção, né? Crianças de 2 a 3 anos, elas são ativas e descobridoras, né? Elas estão descobrindo tudo, é o momento que ela mais aprende, né? Ela aprende a falar, ela aprende a pedir, ela aprende a andar, ela aprende a se comunicar, tudo aqui. Elas são sensíveis, são tímidas e elas são imitadoras. Nessa fase, a criança começa a imitar o próximo, até no falar. Eu tenho uma vizinha de 2 aninhos, é cristã, e aí veio nessa família cristã e tal. Ela esteve na minha casa no final de semana. A gente estava saindo para ir para a casa da minha mãe no feriado. Não foi nem no final de semana, foi no feriado. E um filho adolescente, vocês já viram, né? Eu passo o dia inteiro mandando ele arrumar aquele bendito daquele quarto. Ele estava arrumando as roupas para ir para a casa da avó. Ela entrou no quarto dele, 2 aninhos. Ele estava cheio de roupa em cima da cama que ele estava separando que ia para casa da avó. Ela botou a mão na cintura e falou assim: Que bagunça é essa? A mãe fala isso com o irmão dela. E ela fez exatamente a mesma coisa que a mãe faz, né? Botou a mão na cintura e falou para ele: Que bagunça é essa? Então a criança, ela está imitando, ela vai imitar você, tá? De 4 a 5 anos, ela é ativa, perguntadeira, ela começa a perguntar. É a idade ali muito dos porquês, né? Começa aqui, a criança começa a perguntar. Ela é intensa, ela é amiga, ela é confiante. Esse é amiga porque ela começa a ter o coleguinha, começa a se preocupar com o outro, né? Ela começa a ser mais confiante, o tempo de atenção começa a aumentar um pouquinho mais. 6 a 8 anos, gosta de fazer, realizador, é retentor, é impaciente, né? É aquele camarada, amigo camarada, é discriminador. Em que sentido? A criança começa ali
principalmente a ter muito a noção do que é certo, do que é errado, né? E identificar isso, principalmente quando ela está firmada na fé, né? Meu filho, quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu tenho um irmão que é como se fosse um filho para mim, que a nossa diferença é de 14 anos, né? E meu irmão, depois de jovem, adulto, resolveu fazer tatuagem. E aí, Bernardo, mais ou menos nessa idade aí, vira pro tio quando o tio entrou dentro de casa. Por um acaso você não sabe que a gente não pode manchar a nossa pele? Que Deus não se agrada disso? Eu parei e olhei para a cara dele. Ele foi lá e ele imediatamente, por conta dele, quando o tio entrou, que viu uma tatuagem enorme, foi a primeira coisa que ele falou pro tio, né? Ali a correção. E de 9 a 11 anos, eles são valentes, investigadores, independentes, acho que mandam neles mesmos, né? São corajosos, realistas, começam a ter aquela coisa assim de gostar de disputar, né? Competição. Então, as nossas atividades precisam ser pensadas pensando na criança, né? No que ela consegue alcançar, tá? Aqui tem algumas atividades, né? Ensino bíblico, te dando exemplos do que você pode fazer, práticas de oração, ensinar a criança a orar, dê motivos de oração para a criança levar para casa. Essa semana a gente vai orar pela nossa casa. Teve uma época que eu fiz um caderno de oração com as crianças pequenas na igreja, e a gente colocava os pedidos toda semana, e a gente orava por aquilo ali, né? E aí, conforme Deus ia respondendo a eles, eles tinham que contar para a gente também. Meninas, foi a pior época para mim, porque meu filho queria que eu orasse, e eu tinha que orar, né? Pedindo um irmão. E eu todo domingo estava lá orando que ele queria um irmão ou uma irmã. Né? E eu falava, Senhor, me perdoa, Senhor. Ouve a oração dele, mas ouve a minha também, porque eu não queria outro filho. Mas eu tinha que orar com eles, né? E eles ficavam ali. Então, você trazer essa prática, memorizar versículos, vocês podem usar essa pasta de versículos. Aí, aqui dentro, eu tenho, acho que são 11 versículos. Ó, aqui tem uma malinha, eu tenho ela até grande, ó. É uma mala de viagem que está com Isaías 6:8, que diz: Ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? E respondi: Eu irei, Senhor. Você pode fazer isso com a criança. Dani, como é que usa isso? Fechei a malinha e posso falar. Quem gostaria, se eu chegasse aqui e falasse: Vamos passear, vamos em algum lugar, vamos passear no shopping hoje? Quem vai dizer que vai? Ah, eu, tia, eu, tia. A Bíblia também diz de alguém que ouviu a voz do Senhor. E o que será que ele respondeu? Aí você abriu a malinha, tá? Ó, tem aqui, ó. Para colocar na porta, ó. Salmo 55:19. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aqui tem para fazer um varalzinho. Você pode fazer com a criança, é o versículo do mês, por exemplo. Com ele alguma coisa visualizada para ele levar para casa, para decorar, para trabalhar, né? A criança gosta desse movimento, desse lúdico. Ensinar com amor ao próximo, o que ele pode fazer. Aqui tem algumas sugestões. E aí a evangelização o discipulado dos pré-adolescentes. Gente, discipular é discipular, é ensino da Bíblia. O que muda em relação aos pré-adolescentes? Eles estão num momento de desenvolvimento, né? Começam a entender melhor os conceitos espirituais, mas ainda precisam de uma abordagem criativa e adaptada. Eles já começam a sair do abstrato, né, para o concreto. Mas isso não quer dizer que eles não precisem, né, que a gente traga ali uma coisa mais ilustrada. Isso não quer dizer, só vai mudar a forma como que a gente vai trabalhar isso, como que a gente vai trabalhar isso com eles. O discipulado da pré-adolescência é essencial para ajudar a enfrentar os desafios dessa fase de transição. Nessa fase, eles começam a formar opiniões próprias e precisam de orientação para construir uma fé independente e autêntica. Qual é o desafio? Eles estão numa fase de grandes mudanças emocionais, físicas, sociais,
conflito, né? Então, o discipulado precisa ser adaptado para responder essas transformações. As dúvidas, né? Eles estão na idade escolar, convivem com crianças diferentes, dúvidas vão surgir e a gente precisa trazer isso à luz da Bíblia. Eles começam a fazer perguntas mais profundas sobre Deus, a Bíblia e o seu propósito. Se Deus existe, como que a gente sabe? Coisas do tipo. A escola vai ensinar que a criação, né, veio lá do Big Bang, uma explosão, não sei o quê. E aí, como é que você traz isso para a criança? Ele precisa estar pautado na Bíblia, mas se a gente parar para pensar, quando Deus fala que está criando o mundo, ele fala, haja luz. Ele criou tudo com a sua voz, não foi? Ele falava, também não pode ser, não é considerado uma explosão sonora, não tinha nada. A voz do Senhor fazia a ordem do Senhor através da sua voz foi surgindo todas as coisas, ele criou todas as coisas. Só que isso a criança precisa entender, porque ela vai ter dúvida, porque vai ter alguém na escola falando que a gente veio dos macacos e coisas do tipo. Então, é um momento em que eles são mais críticos e eles não vão aceitar qualquer coisa. Então, uma coisa importante, se eles vierem com alguma pergunta e você não souber, não tenha vergonha de falar, a tia vai procurar. Não dê respostas erradas e inseguras, porque eles estão críticos e muitas vezes eles já até sabem a resposta, tá? Métodos que são eficazes, né? Para trabalhar com eles. Pequenos grupos, espaço onde podem compartilhar dúvidas, aprender a partir de discussão, construir amizades baseadas na fé. Tem os PGMs, os CGs, né? Cada um bota um nome. É uma estratégia interessante para o discipulado, porque a criança tira ela um pouquinho daquele ambiente ali da igreja só, mas, ao mesmo tempo, você está construindo uma fé, uma base cristã ali com eles, através de uma forma mais descontraída. Visita, faz encontros em casas diferentes, né? Vamos ter um encontro de 15 em 15 dias na casa deles mesmos, combinem com os pais. Isso, de certa forma, você está trazendo até essa responsabilidade, esse discipulado, às vezes pais que não são cristãos vão estar abrindo as portas. Atividades interativas, jogos, dinâmicas que ensinem conceitos cristãos de forma prática e divertida. Gente, essa fase etária, eles costumam ser muito competitivos, né? Então, você pode trazer atividades que gerem não uma competição de eu sou melhor, mas algo saudável, né? Bingos bíblicos, gincanas de perguntas bíblicas, faz durante um mês inteiro, sempre trazendo isso de forma prática, né? Estudos bíblicos ensinam a leitura e a interpretação das escrituras, ajudando a aplicar os ensinamentos no dia a dia. Uma coisa que eu acho interessante até a gente pensar com essa faixa etária é usar uma versão da Bíblia única para todos na hora do estudo. Por quê? Fica mais fácil deles compreenderem. Hoje a gente tem muitas versões diferentes. Escolha uma versão que seja adequada, né, para a criança. Eu uso aqui na nossa igreja a Bíblia das Descobertas. Eu não sei se vocês conhecem. A Bíblia das Descobertas, ela tem para adolescentes. Aqui, ó, Bíblia das Descobertas. Ela tem para adolescentes e ela tem para crianças. É a mesma coisa. Bíblia das Descobertas para meninos, e tem para meninas, que é igual, só muda a capa, né, as cores e tal. E a Bíblia das Descobertas para adolescentes, que é no mesmo estilo de versão, mas essa Bíblia é tipo uma Bíblia com atividades, com estudo. E aí, na dos adolescentes, vem estudos voltados para a faixa etária deles, né? Na de criança, vem desafios, pequenas explicações mais voltadas para as crianças. É uma Bíblia muito interessante. Como é que eu fiz na minha igreja? Pedi que adotassem. Os irmãos adotaram as crianças e a gente foi comprando a Bíblia para eles, tá? Para eles terem uma mesma versão, para ajudar na hora da compreensão do estudo.
Mentoria individual, acompanhamento pessoal por líderes mais experientes, ajuda no crescimento espiritual. Quem sabe fazer um estudo com aquela criança que quer receber, né? Fazer em dupla. E aí aqui também tem um gráfico, né? Do impacto na vida deles. Olha lá, os pequenos grupos são os que mais impactam. E as atividades, porque as crianças gostam de fazer, botar em prática. Temas relevantes no discipulado, né? A identidade de Cristo, ajudar os pré-adolescentes a entenderem a identidade como filhos de Deus em meio às mudanças que enfrentam. Tomada de decisões, ensinar eles a tomar as suas próprias decisões com valores cristãos, relacionamentos saudáveis, né? Cultivo de amizades, o respeito com o próximo, mas sempre honrando a Deus, até mesmo nas suas amizades. Autenticidade, incentivar a honestidade em expressar dúvidas e lutas espirituais. Na apostila de vocês, também vem aí sugestões de abordagem relacional, né? Uma mentoria para você fazer com as crianças, estudo bíblico profundo e relevante, trazendo isso para a aplicação pessoal, para o dia a dia, para as coisas que eles vivem. Ambientes para questionamentos, ter espaço para as crianças tirarem dúvida, eles precisam ser ouvidos. Adolescente quer ser ouvido, pré-adolescentes, né? Eles precisam ser ouvidos. E, na realidade, a gente pega uma questão aqui de que eles têm essa necessidade realmente de questionar. Claro que a gente precisa sempre direcionar esses questionamentos, mas sempre com paciência, né? Desenvolvimento espiritual, prática, orações especiais, pessoais, leitura bíblica individual, desafiar eles a lerem um texto, trabalho texto para estudo, né? Que eles vão ter que explicar, cada um dá um versículo para cada um vai trazer o entendimento do versículo na próxima semana. Temas específicos para a fase, a gente já falou isso, né? Falar sobre mídia, tecnologia, sobre escolhas, isso tudo são temas também bons para a frase deles. O papel da igreja na família e no discipulado. A gente já até falou sobre o envolvimento ativo da igreja e da família cria uma base sólida para o desenvolvimento espiritual dos pré-adolescentes, os juniores. A família deve reforçar os princípios aprendidos na igreja, enquanto a igreja oferece suporte, comunhão, orientação durante os momentos de questionamento e crescimento. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, de ajudar até os pais, tá? Isso é que a gente já leu hoje, né? O Vão e Façam Discípulos de Todas as Nações, que vem pautando essa questão de que a gente precisa ensinar, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, ensinando a palavra de Deus, né? Faça projetos missionários com as crianças, levem eles para a prática, o que é fazer missões, como, promova encontros, promova evangelismo mesmo com eles, ensine eles a evangelizar, leve eles a escrever, de repente escrever cartas, montar folhetos para que possam fazer um evangelismo na rua, entregar cartas na vizinhança. O discipulado é fundamental para o desenvolvimento espiritual das crianças e pré-adolescentes, porque oferece a base de uma fé sólida e um caráter cristão duradouro. Evangelize e discipule. O objetivo final do discipulado é levar pessoas à maturidade em Cristo, por meio do ensino e exortação. Use sempre, né, uma adaptação para os adolescentes. Sempre pense nas atividades para eles no intuito de trazer essa participação. Conclusão: evangelismo e discipulado são essenciais para a missão da igreja e para o crescimento espiritual dos crentes. Eles formam o coração da grande comissão dada por Jesus e desempenham papéis complementares no cumprimento da sua missão. A importância do evangelismo: cumprimento da comissão, né? O ir, fazer discípulos,
resgate de almas, né? O evangelho é o poder de Deus para salvar, testemunho do amor de Deus, transformação da sociedade. E aí a importância do discipulado, que aí vem a diferença. Crescimento espiritual, obediência aos mandamentos de Cristo, multiplicação dos discípulos, que quando a gente discipula, essa criança também pode discipular o outro, né? Formação de líderes. As nossas crianças serão os líderes de amanhã, tá? Fidelidade em meio aos desafios. Evangelismo sem discipulado pode trazer conversões, mas sem o discipulado, as novas vidas em Cristo corre o risco de não crescerem e permanecerem firmes na fé. O discipulado nutre essa semente recém-plantada. Discipulado sem evangelismo pode levar ao crescimento espiritual, mas sem evangelismo. Não há novos crentes para discipular. O evangelismo é o ponto de partida que precisa ser seguido pelo discipulado. Gente, uma coisa importante, e eu já vi testemunhos assim. A pessoa está na igreja há anos, anos e mais anos, e na realidade ela nunca teve Jesus no seu coração. Ela não aceitou Jesus. Eu já vi líder de ministério infantil iniciando a liderança de ministério infantil e vir a descobrir que ela nunca tinha dito sim para Jesus. Ela estava na igreja desde criança e estava sendo discipulada, mas na realidade ela não tinha Jesus na sua vida ainda, ela não tinha aceito Jesus. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tanto o evangelismo como o discipulado são os pilares fundamentais da vida cristã, mas um precisa do outro, tá?